Simone estava arrumando suas coisas para começar seu primeiro ano na faculdade de letras. Aos 25 anos, ela finalmente deixaria Miranda, a pequena cidade no Pantanal sul-mato-grossense onde havia crescido, para seguir seu sonho em Campo Grande, a capital. A emoção de uma nova fase misturava-se com a nostalgia de deixar para trás tudo que conhecia. Estava esvaziando a cômoda antiga do quarto quando, ao retirar completamente a gaveta para facilitar o trabalho, algo caiu do fundo, deslizando pelo chão de madeira. Uma fotografia, velha, desgastada pelo tempo, com as bordas amareladas e pequenas manchas que a idade havia deixado como marca. Simone apanhou a foto com curiosidade e, quando seus olhos focaram na imagem, sentiu o coração acelerar. Era sua mãe, Célia, muito jovem, talvez com 17 ou 18 anos. Ela estava radiante, sorrindo de um jeito que Simone raramente via em seu rosto hoje. Ao lado dela, um rapaz. A foto estava tão danificada que era quase impossível definir completamente os traços dele, mas havia algo ali, algo que fez Simone congelar. Os olhos. Mesmo através do tempo e da deterioração da fotografia, ela podia ver com absoluta clareza. Eram olhos azuis, intensos, penetrantes. Os mesmos olhos azuis que ela via no espelho todos os dias. Os mesmos olhos que sempre a diferenciaram de todos em Miranda, onde olhos castanhos eram a regra. As mãos de Simone tremiam enquanto segurava aquela foto. Durante toda a sua vida, ela havia se perguntado sobre seu pai. Sempre que tocava no assunto, sua mãe desviava o olhar, murmurava algo sobre ele ter precisado ir embora e nunca poder voltar, e logo mudava de conversa. Era um território proibido, uma ferida que Célia se recusava a deixar ser tocada. Mas Simone sabia. Via nos olhos de sua mãe, naquele brilho distante que surgia quando ela cuidava de suas rosas, que Célia nunca havia esquecido aquele homem. Nunca se casara novamente. Nunca aceitara o namoro que seu Manuel, o dono da farmácia, havia proposto há alguns anos. Eles eram grandes amigos, se davam muito bem, ele era um bom homem. Por que sua mãe nunca aceitou? A resposta estava naquela foto desbotada. Simone guardou cuidadosamente a fotografia entre suas coisas, envolvendo-a em um lenço de tecido para protegê-la. Seu coração batia forte. Aquela poderia ser a pista que procurava há tanto tempo. Em Campo Grande, longe dos olhos vigilantes de sua mãe, ela tentaria restaurar aquela foto. Talvez ali, naqueles traços apagados pelo tempo, estivesse a chave para encontrar seu pai. Na semana seguinte, Simone já estava instalada em Campo Grande. A cidade grande a assustava e fascinava ao mesmo tempo, mas ela tinha uma missão. Nos primeiros dias, entre aulas e adaptação, pesquisou onde poderia restaurar fotografias antigas. Encontrou uma papelaria especializada no centro da cidade, um estabelecimento tradicional que oferecia esse serviço. Ao entrar na loja, foi recebida por um homem de meia-idade, cabelos grisalhos, expressão amigável. Ele se apresentou como Fernando e perguntou como poderia ajudar. "Preciso restaurar esta foto", disse Simone, retirando cuidadosamente a imagem do envelope onde a guardava. "É muito importante para mim." Fernando ajustou os óculos e pegou a fotografia, aproximando-a da luz para examinar melhor. De repente, seu rosto mudou. A expressão casual deu lugar a algo entre surpresa e confusão. "Moça", ele disse lentamente, sem tirar os olhos da foto, "esse homem é meu irmão. Você o conhece?" O chão pareceu desaparecer sob os pés de Simone. Ela sentiu as pernas fraquejarem e precisou segurar-se no balcão. Como tem certeza?" conseguiu murmurar. "A imagem está tão ruim." Fernando virou a foto, mostrando-a para Simone enquanto apontava para detalhes que ela não havia notado. "Veja aqui, essa cicatriz pequena na sobrancelha. E este relógio era do nosso pai. Ele sempre usava." Sua voz estava carregada de emoção. "Mas o que mais me chama a atenção é que ele tem uma foto exatamente igual a essa na cabeceira de sua cama." "Exatamente igual."
Ele nunca esqueceu essa mulher. Às vezes brinco com ele, digo que ela deve ter enfeitiçado meu irmão, porque décadas se passaram e ele ainda olha para aquela foto todos os dias. Simone estava sem palavras. Lágrimas começaram a formar-se em seus olhos. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Do outro lado de Miranda, durante todos esses anos, seu pai guardava a mesma foto, a mesma lembrança. Ele não havia esquecido. Ele nunca havia esquecido. Antes de continuarmos, quero fazer uma pausa aqui com você que está me ouvindo agora. Essa história é diferente de outras que já contei. Ela é emocionante, de reencontro, daquelas que aquecem o coração e trazem esperança. Sei que vocês gostam de histórias com final feliz, histórias que nos fazem acreditar que o amor verdadeiro resiste ao tempo e às distâncias. Se você quer que eu traga mais histórias assim, por favor, deixe seu like neste vídeo. E nos comentários, me conte, de onde você está me ouvindo? Adoro saber que essas histórias chegam em tantos lugares diferentes, unindo pessoas através da emoção e da esperança. Agora, vamos descobrir o que acontece nessa história incrível. Como faço para me comunicar com ele? Simone perguntou, tentando controlar a ansiedade na voz. Fernando franziu a testa, confuso. Mas por quê? O que você quer com meu irmão? Simone respirou fundo. Não podia revelar tudo, não ainda. Não daquela forma. Eu conheço a mulher da foto. Preciso fazer algumas perguntas a ele. É muito importante, por favor. Fernando a observou por um longo momento, como se tentasse ler nas entrelinhas. Finalmente, pegou um papel e anotou um endereço. Aqui é onde meu irmão mora. Mas tome cuidado com ele, moça. Jonas é um bom homem, mas aquela mulher partiu seu coração há muito tempo. Não sei o que você quer, mas espero que não seja para machucá-lo mais. Nunca, Simone prometeu, segurando o papel como se fosse o maior tesouro do mundo. Nunca faria isso. No sábado seguinte, Simone seguiu para o endereço indicado. Era em um bairro tranquilo, arborizado, de classe média alta. Quando chegou ao local, parou em frente ao portão, respirando fundo para acalmar os nervos. A casa não era muito grande, mas era moderna, bem cuidada, com um padrão claramente confortável. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o jardim. Rosas. Dezenas de roseiras de todas as cores imagináveis, vermelhas, brancas, amarelas, cor-de-rosa, até algumas raras em tons de laranja e lilás. O jardim era um verdadeiro espetáculo de cores e aromas. E ali, cuidando de suas rosas com delicadeza, estava um homem. Simone sentiu um aperto no peito. Lembrou-se imediatamente de sua mãe, da forma como Célia cuidava de suas próprias rosas em Miranda, com aquele carinho especial, aquela dedicação que ia além do simples hobby. Agora, ela entendia. As rosas não eram apenas flores, eram memórias, eram uma conexão. O homem levantou a cabeça ao ouvir Simone se aproximando e sorriu. Tinha aproximadamente 47 anos. Era forte apesar da idade. Tinha cabelos grisalhos, mas ainda abundantes. E seus olhos... Simone prendeu a respiração. Eram azuis, do mesmo tom dos seus. Mas o que mais a impactou foi o sorriso. Era caloroso, genuíno, simpático. Bom dia, ele cumprimentou, tirando as luvas de jardinagem. Posso ajudá-la? Bom dia, Simone respondeu, lutando para manter a voz firme. Meu nome é Simone. O senhor é Jonas? Sim, sou eu. Em que posso ajudá-la, Simone? Estou fazendo uma pesquisa para a universidade. Ela mentiu, odiando-se por isso, mas sabendo que era necessário. Sobre histórias de vida. Gostaria de fazer algumas perguntas, se o senhor tiver um tempo. Jonas olhou para o relógio e depois para suas rosas. Claro, eu estava quase terminando aqui mesmo. Quer entrar? Posso fazer um café. Sentados na varanda dos fundos, com a vista do jardim de rosas e 2 xícaras de café fumegante, Simone começou sua entrevista. Qual é sua profissão, Jonas? Tenho uma empresa de construção. Ele respondeu com orgulho. Comecei pequeno como pedreiro, depois fui aprendendo, me especializando.
Hoje temos uma equipe boa. Fazemos obras residenciais principalmente. E família. O senhor tem esposa, filhos? A expressão de Jonas mudou. O sorriso diminuiu e um véu de melancolia cobriu seus olhos azuis. Não, disse suavemente. Conheci uma jovem há muitos anos quando eu trabalhava em uma fazenda. Ela era especial, diferente de todas as mulheres que conheci antes ou depois. Mas ela fugiu com a família um dia e nunca mais tive notícias. Não sei nem se ela ainda está viva. Ele parou, olhando para o jardim de rosas. Depois dela, tentei algumas vezes. Saí com outras mulheres. Tentei seguir em frente. Mas nunca consegui amar outra pessoa. É como se uma parte de mim tivesse ficado com ela. Simone sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Discretamente, limpou-as antes que ele notasse. Para entendermos completamente essa história, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar para uma fazenda no interior de Mato Grosso do Sul, em uma cidade chamada Coxim, há 26 anos atrás. Célia tinha 17 anos e vivia com seus pais em uma fazenda. Era uma jovem alegre, de sorriso fácil e olhos sonhadores. Seu passatempo favorito era cuidar das rosas no quintal da casa-sede, rosas que sua avó havia plantado anos antes. Foi em uma manhã de agosto, com o sol ainda baixo no céu, que ela estava regando suas flores quando ouviu o som de cascos de cavalo. Levantou os olhos e viu um homem se aproximar, montado em um cavalo baio. Quando ele desceu do animal e tirou o chapéu para cumprimentá-la, Célia sentiu algo que nunca havia sentido antes. Ele tinha olhos azuis que brilhavam sob o sol, um sorriso que poderia encantar qualquer mulher, braços fortes de quem estava acostumado ao trabalho duro e uma presença que simplesmente hipnotizava. "Bom dia, senhorita", disse ele, com uma voz gentil. "É aqui que estão contratando um capataz." Célia mal conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça e apontou para a casa. Aquele era Jonas. E daquele dia em diante, a vida de Célia nunca mais seria a mesma. Jonas foi contratado e começou a trabalhar na fazenda. Nos primeiros dias, Célia o observava de longe, enquanto ele organizava os peões, cuidava do gado, consertava cercas. Até que um dia, ele a pegou olhando e sorriu. Aproximou-se dela. "Essas rosas são lindas", ele disse. "Você quem cuida delas?" "Sim", Célia respondeu timidamente. "Foram da minha avó." A partir dali, eles começaram a conversar. Primeiro apenas saudações educadas, depois conversas mais longas. A química entre eles era inegável, intensa, avassaladora. Jonas sentia-se atraído por aquela jovem delicada que tinha um coração forte. Célia via nele não apenas beleza, mas bondade, integridade. Começaram a se encontrar escondidos. Todas as noites, depois que a fazenda adormecia, Célia escapava silenciosamente e encontrava Jonas perto do riacho, longe de olhares curiosos. Ali, sob as estrelas, eles conversavam por horas. Falavam de sonhos, de medos, de esperanças. Inevitavelmente se apaixonaram. Os meses passaram e o que começou como conversas evoluiu para algo mais profundo. Um ano depois de terem se conhecido, Jonas sabia que precisava fazer as coisas do jeito certo. "Célia, precisamos contar ao seu pai", disse ele uma noite. "Preciso pedir sua mão a ele. Não posso mais viver esse amor escondido." Célia sentiu o medo apertar seu peito. "Meu pai é muito sistemático, muito conservador. Ele sempre disse que eu só poderia namorar depois dos 21 anos. Mas você já tem 18, argumentou Jonas, e nós nos amamos. Ele vai entender." "Me dá mais um tempo", Célia pediu. "Só até eu completar 21. Podemos continuar nos encontrando e quando chegar a hora, contamos." Jonas não gostava daquela situação. Sentia-se desonesto, mas amava tanto Célia que aceitou esperar. Algumas semanas se passaram. Foi quando Célia acordou uma manhã sentindo-se estranha. Náuseas, tontura.
Um cansaço inexplicável. Sua mãe, que a conhecia melhor que ninguém e já vinha suspeitando das escapadas noturnas da filha, a observou com atenção. "Célia, precisamos conversar", disse ela, fechando a porta do quarto. A pressão, o medo, tudo veio à tona. Célia contou tudo para a mãe. O amor por Jonas, os encontros escondidos e agora o atraso que a assustava. A mãe de Célia ficou pálida, mas manteve a calma. "Vamos esperar. Se sua menstruação não vier nos próximos dias, vamos ter certeza." Mas a menstruação não veio, e quando fizeram o teste discretamente na cidade, a confirmação chegou como uma bomba. Célia estava grávida. "Você precisa contar ao seu pai", a mãe disse, visivelmente preocupada. "Não podemos esconder isso." Naquele momento, a porta do quarto se abriu com força. O pai de Célia estava ali, a expressão transformada pela raiva. Ele havia ouvido tudo. "Você!" Ele apontou para Célia, a voz tremendo de fúria. "Você me envergonhou esta família." "Pai, deixa eu explicar", Célia tentou. "Não quero explicações. Arrume suas coisas. Vamos partir de madrugada. Eu já estava desconfiando desse seu casinho com o capataz. Já procurei outro trabalho, longe daqui. Vamos para outra fazenda, bem distante." "Não, pai, por favor, deixa eu falar com Jonas, deixa." "Você não vai falar com ninguém", ele gritou. "Esse é seu castigo por ser irresponsável. Você vai criar esse filho sozinha e eu não vou passar pela vergonha e humilhação de ter uma filha que engravidou antes do casamento. Vamos partir hoje à noite." Célia entrou em desespero, chorando, implorando, mas seu pai era inflexível. Naquela madrugada, enquanto Jonas dormia sem saber de nada, a família de Célia partiu. Ela chorou durante toda a viagem, olhando para trás, esperando ver Jonas aparecer a qualquer momento. Mas ele não veio. Como poderia, se nem sabia que ela estava indo embora? No dia seguinte, quando Jonas acordou e soube que Célia e sua família haviam partido durante a noite, ficou arrasado. Tentou descobrir para onde foram, cavalgou até a cidade, fez perguntas, seguiu pistas, mas eles haviam desaparecido completamente. Meses de busca, anos de esperança, e nunca mais ouviu falar de Célia. Tudo que lhe restou foi uma fotografia desbotada que um amigo havia tirado para eles e um jardim de rosas que ele cultivava como uma forma de mantê-la viva em seu coração. De volta ao presente. Simone saiu da casa de Jonas naquele dia com o coração cheio de esperança e um plano se formando em sua mente. Se desse certo, seria a maior alegria de sua vida. Nos dias seguintes, ela voltou algumas vezes para conversar com Jonas, criando uma amizade genuína. Então, apresentou sua proposta. "Jonas, gostaria de gravar uma entrevista mais completa com você, sobre sua vida, seu passado. Preciso escrever um livro para um projeto da universidade, e sua história seria perfeita." Jonas ficou surpreso, mas também empolgado. "Um livro sobre mim?" "Sobre histórias de amor que resistem ao tempo", Simone explicou. "Histórias reais. A sua é exatamente o que procuro." Ele aceitou e marcaram para a semana seguinte. A parte mais difícil foi convencer sua mãe. Simone foi até Miranda no fim de semana e, pela primeira vez na vida, confrontou Célia. "Mãe, precisamos conversar sobre meu pai." Célia empalideceu. "Simone, eu já disse que eu preciso saber de tudo. Não posso passar o resto da minha vida sem respostas." O silêncio que se seguiu foi pesado. Célia sentou-se lentamente na cadeira da cozinha e contou tudo a ela. Simone chorou. Ficou com raiva de seu avô, mas tinha um propósito. Ela iria fazer aquele encontro acontecer. "Mãe, a senhora pode ir até Campo Grande comigo. Gostaria que conhecesse minha casa e apresentá-la a um amigo", perguntou Simone esperançosa. "Mas, filha, quem cuidará de minhas rosas e da casa?" "Quanto a isso, já falei com seu Manuel. Ele vai ficar aqui enquanto a senhora estiver fora." Depois de muita conversa e hesitação, Célia concordou. Simone marcou tudo para o sábado seguinte. Disse a Jonas que a entrevista seria na casa dele, às 10 da manhã. Chegaram à casa de Jonas pontualmente às 10.
Ele estava, como sempre, cuidando de suas rosas. Quando ouviu o portão, levantou-se com um sorriso, mas o sorriso congelou quando viu quem estava com Simone. Célia parou ao ver Jonas. 30 anos haviam passado. Ele tinha cabelos grisalhos agora, rugas ao redor dos olhos, mas eram os mesmos olhos azuis. O mesmo sorriso que ela via em seus sonhos, as mesmas mãos fortes que ela nunca havia esquecido. Jonas deixou cair a tesoura de poda. Seus olhos se encheram de lágrimas. Célia? Ele sussurrou, como se temesse que fosse uma miragem. Jonas, ela respondeu, a voz embargada. Eles ficaram parados por um momento que pareceu uma eternidade, apenas se olhando. A química, a conexão, tudo ainda estava ali, intacta, apesar das 3 décadas de separação. Então Jonas deu um passo à frente e outro, e mais outro, até que estavam frente a frente. Sem uma palavra, ele a abraçou, e eles choraram. Choraram por todos os anos perdidos, por todas as noites solitárias, por todo o amor que não puderam viver. Simone observava, com lágrimas correndo livremente por seu rosto, sabendo que havia feito a coisa certa. Quando finalmente se separaram, Célia se virou para a filha, rindo entre as lágrimas. Filha, por que não me contou o que estava aprontando? Jonas olhou confuso de uma para outra. Filha, então você se casou? Mas então ele realmente olhou para Simone. Viu seus olhos azuis. Viu as covinhas quando ela sorriu. Viu seus próprios traços refletidos naquele rosto jovem. Simone Ela é minha filha? Sua voz mal saía. Simone não conseguiu mais se conter. Deu um passo à frente e abraçou o pai pela primeira vez na vida. Jonas a envolveu em seus braços, soluçando, repetindo, minha filha, como se precisasse dizer para acreditar. Ali, no jardim de rosas, cercados pela beleza e pelo perfume das flores que sempre os conectaram, os 3 choraram juntos. Choraram de dor pelas perdas, mas principalmente de alegria pelo reencontro. Quando finalmente se acalmaram, sentaram-se na varanda e Célia contou tudo. Sobre a gravidez, sobre a fuga forçada, sobre como ela pensava em Jonas todos os dias, sobre como criou Simone sozinha, mas sempre fazendo questão de que a menina soubesse que tinha sido amada e desejada, mesmo que seu pai não pudesse estar presente. Jonas ouviu tudo, segurando a mão de Célia, olhando para Simone, como se ainda não acreditasse que ela era real. Eu procurei vocês, ele disse. Por anos eu procurei. Nunca parei de amar você, Célia. E eu nunca parei de amar você, ela respondeu. 1 ano depois, a pequena igreja de Campo Grande estava decorada com rosas de todas as cores. Era um casamento simples, mas emocionante. Jonas e Célia, finalmente unidos depois de 31 anos de separação, trocavam votos diante de amigos, familiares e uma filha radiante. Simone estava na primeira fila, sendo madrinha de casamento dos próprios pais. Ao seu lado, Fernando, o tio que o destino colocou em seu caminho. Depois do casamento, Célia se mudou para Campo Grande. A casa foi adaptada para que os 3 pudessem viver juntos, pelo menos até Simone terminar a faculdade e seguir seu próprio caminho. O jardim de rosas ficou ainda mais bonito, com Célia e Jonas cuidando dele juntos. Foi em uma tarde de domingo, 3 meses após o casamento, que Simone chegou em casa com um pacote nas mãos e um sorriso misterioso no rosto. Tenho um presente para vocês, disse ela. Jonas e Célia, sentados no sofá, olharam curiosos enquanto ela entregava o pacote. Quando abriram, encontraram um livro. Na capa, a fotografia restaurada deles 2, jovens e apaixonados, cercados por ilustrações de rosas. O título dizia, O Segredo nas Rosas. Eu escrevi, Simone explicou com lágrimas nos olhos. Escrevi a história de vocês, a história do amor que nunca morreu, que resistiu ao tempo, à distância e a todas as circunstâncias. É uma homenagem a vocês, ao amor que me deu vida. Célia abraçou a filha, chorando de emoção. Jonas folheou o livro, parando em páginas aleatórias, lendo trechos que descreviam sua própria vida, seu próprio amor.
É perfeito, ele disse, assim como vocês duas. E ali, cercados pelo perfume das rosas que entravam pela janela aberta, os três se abraçaram. Uma família que o destino separou, mas que o amor e a determinação de uma jovem corajosa reuniram novamente. O jardim de rosas continuaria florescendo, agora não mais como um símbolo de memórias perdidas, mas como um testemunho vivo de que o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas espera o momento certo para florescer novamente. Me conta nos comentários se essa história tocou o seu coração. Compartilhe com aquela pessoa especial que precisa reacender a esperança, porque o amor sempre encontra um jeito e nunca chega tarde. Fiquem com Deus e até a próxima.